Onde eu tava com a cabeça quando eu fui aceitar esse projeto para preparar o Kryptoniano? Vai ser a primeira vez na minha história que eu vou ter que treinar mais do que o meu aluno para conseguir aguentar o tranco. Bom, mas agora já está definido, então vamos pro checklist. A roupa de astronauta para acompanhar os treinos na Lua já estão guardados na mala. Os tickets de acesso para o jato das indústrias Wayne também já estão na carteira. E o conjunto de feitiços da Zatanna para me proteger já estão todos também funcionando. Então bora lá. Fala galera que busca o shape lendário. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Personal Trainer. Para quem está chegando agora, esse aqui é o laboratório onde a gente mistura Whey Protein com partículas PIN. A gente pega os personagens da cultura pop que a gente ama e faz a pergunta que nenhum roteirista de cinema faz. Como seria o treino real dessa galera? Se eles contratassem um personal trainer chato, exigente, focado em performance, o que estaria escrito na ficha de treino deles? A gente analisa anatomia, superpoderes e fraquezas para montar a periodização perfeita. E hoje, respira fundo porque a gente não vai falar de humano. A gente não vai falar de soro de super soldado. Hoje, o desafio é nível cosmológico. Como você monta um treino para um cara que consegue empurrar a Lua para fora de órbita? Se eu mandar ele fazer supino com 200 quilos, ele vai achar que a barra está vazia. Se eu mandar ele correr na esteira, a esteira derrete. A gente está falando do escoteirão azul, o homem de aço, o deus entre nós, Kal-El, o Superman. Muita gente acha que ele não precisa treinar porque já nasceu forte. Errado. Sem treino, ele é uma arma descalibrada. Hoje, vamos descobrir como transformar força bruta em maestria técnica. Fica comigo que o treino de hoje é de outro planeta. Antes de eu jogar o Clark no aparelho, a gente precisa entender a fisiologia dele, senão a gente mata o aluno ou acaba causando um apocalipse no planeta. O primeiro ponto crucial é a fotossíntese humanoide. As células do Superman funcionam como baterias solares de hipercapacidade. Sob o sol amarelo, ele não produz ácido lático da mesma forma que nós. Ou seja, praticamente não tem fadiga muscular convencional. O treino dele não pode ser focado em falha metabólica, que é aquela queimação, porque isso demora dias, meses, talvez anos para começar a acontecer. O foco tem que ser tensão mecânica extrema e controle neuromuscular. Segundo ponto, o problema do mundo de papelão. O Clark vive num mundo onde tudo parece feito de isopor. O maior desafio dele não é exercer força, mas sim conter a força. Imagina viver com medo de abraçar alguém e quebrar a coluna dela. O treino dele precisa focar absurdamente em propriocepção, que é a consciência corporal, e modulação de força. Ele precisa saber a diferença exata entre aplicar 1 grama de força ou 1000 toneladas. A estratégia do personal trainer é dividir o treino em 3 pilares fundamentais. Primeiro, isometria planetária, que é sustentar cargas absurdas sem se mover para fortalecer os tendões e estrutura óssea. Segundo, core de voo. Quando ele voa, o corpo dele vira uma fuselagem. Ele precisa de um abdômen e lombar de titânio para não dobrar no meio quando atingir a velocidade da luz. Terceiro, reflexos de contenção, que é treinar a velocidade de reação para parar um movimento e não só para iniciar. E a carga? Esquece as anilhas. A gente vai simular que está treinando com equipamentos criados na Fortaleza da Solidão, situados lá na Lua, usando a tecnologia kryptoniana que simula a gravidade aumentada ou emissores controlados de radiação de sol vermelho para baixar a invulnerabilidade dele e permitir que o músculo sofra microlesões, que é como o músculo cresce. Preparados? Então, ativando o protocolo de treino. Agora vamos para o chão da fábrica. Ou melhor, para um lugar mais tranquilo, tipo a Antártida ou talvez até para a Lua. O treino é full body, ou seja, a gente vai trabalhar o corpo todo, mas com ênfase na cadeia posterior e estabilização. Para começar o nosso aquecimento, vamos trabalhar a mobilidade estratosférica. A gente vai subir lá para a alta atmosfera e fazer um trabalho de flutuação estática, absorvendo a luz solar direta para supercarregar as mitocôndrias kryptonianas do Clark.
Em seguida, trabalhar algumas rotações articulares completas do ombro e do quadril, enquanto resiste a alguns ventos de furacão. O objetivo disso é lubrificar as articulações e preparar a mente. É o momento zen do Clark. O primeiro exercício é o Atlas Press, que é o supino com carga planetária. Aqui a gente vai usar uma prensa hidráulica produzida na Fortaleza da Solidão que simula a gravidade de Júpiter. O foco é trabalhar a fase excêntrica, que é a descida. Ele precisa segurar o peso descendo por pelo menos 5 segundos. Por que isso? É que o peitoral e o tríceps do Superman são os que param meteoros. Se ele só empurrar rápido, ele joga o peso para o espaço. Ele precisa controlar a descida para ensinar o músculo a absorver o impacto sem recuar. Segundo exercício, o agachamento de decolagem, que é a propulsão vertical. Imagina ele segurando uma estrutura equivalente a um porta-aviões nos ombros. A execução disso é um agachamento bem profundo, levando o bumbum lá no calcanhar, e na subida ele explode com a intenção de voar, mas usa a própria bioeletricidade para se ancorar no chão. Um detalhe nerd é que isso treina a cadeia posterior, que são os glúteos e os isquiotibiais, para não depender só do voo. Um soco forte começa no pé empurrando o chão. Se o Superman perder o voo, ele precisa ter pernas capazes de saltar arranha-céus. Terceiro exercício, a ponte entre prédios, que é o fortalecimento máximo do core. O Superman se posiciona horizontalmente, apoiando a cabeça em uma ponta e os pés em outra, com nada no meio. Depois disso vem a Mulher Maravilha ou Shazam, que pousam em cima do abdômen dele com força total. Isso é uma prancha isométrica nível Deus. Voar na horizontal exige que as costas ou os eretores da coluna suportem toneladas de pressão aerodinâmica. Se o core for fraco, ele vira um bumerangue no ar. Quarto exercício, sombra hipersônica com frenagem, que é um trabalho de cardio e agilidade. Aqui, ele desfere sequências de socos na velocidade do som contra uma gota d'água caindo. Mas ele não pode tocar na gota e nem deixar a onda de choque estourar ela. O desafio aqui é o controle motor fino. Acelerar é fácil para o Superman, o difícil é frear. Esse exercício treina o sistema nervoso para ter precisão cirúrgica no meio do caos de uma batalha. E para finalizar, visão de calor com precisão, que é para o controle ocular. Para baixar os batimentos cardíacos, ele precisa usar a visão de calor para aquecer uma xícara de café a mais de 50 metros de distância, sem ferver o café e sem quebrar a xícara. Isso exige controle absoluto da intensidade de saída de energia. É o relaxamento final do treino. Ufa! Só de acompanhar e narrar esse treino eu já tô suando por aqui. O que a gente aprende com a ficha do Superman? Que você ser o ser mais forte do universo não adianta de nada se você não tiver controle. O verdadeiro poder do Clark não vem do sol amarelo, vem da disciplina mental de se conter todos os dias. O treino dele não é para ficar grandão, é para ser eficiente, seguro e protetor. E isso serve pra gente também. Na academia, não adianta botar 50 quilos de cada lado no supino e fazer o movimento todo torto. Técnica e controle vencem o ego, seja em Metrópolis ou na academia do seu bairro. Mas agora a missão é com vocês. Eu quero ver o engajamento de vocês voando alto por aqui. Já deixa o seu like supersônico aí embaixo para fortalecer o canal. E vou deixar o desafio aqui nos comentários. Se o Superman fizesse uma queda de braço com o Hulk, quem ganharia? E que tipo de treino eu passaria pro Hulk para ver se ele pode vir a ter chance contra o Superman? Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que treina, parecendo que tá salvando o mundo de tanto que grita. Eu sou o seu personal trainer e lembra, grandes poderes trazem grandes responsabilidades
e exige uma periodização de treino impecável. Valeu, até a próxima!